Oi, gente, hoje eu vim falar sobre a minha experiência com a hipnoterapia e terapia de regressão, hipnose e terapia de regressão. Mas para contextualizar o vídeo, eu preciso primeiro falar sobre algumas coisas que aconteceram comigo. Em 2017, eu perdi minha mãe durante a minha gravidez, eu estava grávida de 5 meses, e a minha mãe faleceu por conta de um aneurisma cerebral. E eu tava com ela no momento, tudo. Eu carreguei ela até a cama. E eu tava com ela no momento que ela perdeu os movimentos, perdeu a consciência e nunca mais voltou. Ela ficou uns dias em coma, né? E foi uma coisa muito forte pra mim. Foi um momento bem complicado. E desde daquela época, eu não tô bem. E eu achava que era o luto, que era normal, até o momento que passou 2 anos, 3 anos que ela faleceu e eu tava cada vez pior. Não só por isso, né? Todas as outras coisas começaram a me afetar muito mais. E eu percebi que eu tava entrando em depressão. Ano passado, eu percebi que eu tava entrando numa depressão bem profunda quando eu comecei a pensar em tirar minha vida. E eu me sentia muito culpada quando eu pensava isso, porque eu tenho uma filha, eu tenho uma família, tenho meus avós, que agora que minha mãe faleceu, só tem eu perto, assim, mais perto deles pra cuidar. Eu comecei a perceber que eu precisava de uma ajuda, né, profissional no caso. Eu comecei a fazer terapia e fui no psiquiatra e comecei a tomar antidepressivo. E nesse meio tempo eu também comecei a desenvolver crises de ansiedade, de pânico. Eu me sentia completamente paralisada, era horrível. Parecia que eu tava tendo um ataque cardíaco. Não parecia uma coisa psicológica, né? Parecia uma coisa física. E de lá pra cá, eu tenho procurado ajuda, né? Eu fazia terapia, só que desde que começou o isolamento social, a minha terapeuta parou de atender. E eu sentia necessidade de alguma coisa rápida, de alguma coisa que fizesse um efeito mais imediato, porque eu tava perdendo a minha vida. Eu não levantava da cama, não sentia vontade de fazer nada. Eu brigava muito mais com o meu marido, eu não tinha paciência com a minha filha. E tava afetando com a minha avó também, não tava tendo muita paciência. E daí eu comecei a pesquisar sobre a hipnose. Eu sempre tive vontade de fazer terapia de regressão. No meu caso, eu sou espírita, de acordo com a minha crença. Eu sempre tive vontade de fazer regressão a vidas passadas, por curiosidade mesmo. E daí eu comecei a pesquisar sobre isso e eu descobri que a hipnose pode ser usada para tratar depressão, ansiedade, fobias, tudo. E daí eu comecei a pesquisar. E fiquei alguns meses assim pesquisando, só na vontade. E agora eu resolvi fazer, finalmente. E achei um hipnoterapeuta, Renato Martinelli, o nome dele. Busquei indicações, né, no Facebook, em grupos e no Google. E ele foi um dos que apareceram, assim, com mais referências e pessoas dizendo que fizeram, que gostaram, que funcionou. E ele tem vários certificados também. Eu senti segurança, né, em, em fazer com ele. O primeiro atendimento foi um atendimento para saber sobre a minha vida. Eu fiquei 5 horas e meia no consultório. Ele não tem tempo definido, sabe? Eu fiquei 5 horas e meia para falar tudo que eu tinha para falar, para ele saber tudo que ele precisava saber para começar o tratamento, para definir quais seriam as técnicas que ele usaria em mim. Como eu tenho depressão e, e ele me explicou que uma das técnicas mais utilizadas, que mais funcionam para depressão, é a regressão. Eu fiquei bem animada, porque nessa regressão poderia ver tanto a minha infância, tanto na barriga da minha mãe, quanto vidas passadas. Aonde meu subconsciente me levasse para conseguir solucionar os meus problemas. E aí na primeira sessão eu tava bem nervosa, assim, tava bem ansiosa, não sabia se eu ia conseguir entrar em transe, eu não sabia se eu ia conseguir colaborar o suficiente para dar certo, para eu ver alguma coisa. No início foi um pouco difícil. Meu subconsciente lutou um pouco para conseguir visualizar coisas, assim. Eu tinha uma lembrança e eu não conseguia entrar nessa lembrança da minha infância e tudo mais, pra resolver esse sentimento ruim que eu tenho, que no meu caso era uma tristeza muito grande.
Tanto que quando ele pediu pra eu resgatar essa tristeza dentro de mim, já em transe, pra eu descobrir o momento que eu senti ela primeiro, eu fiquei paralisada, do mesmo jeito que eu ficava nas minhas crises, e senti que eu não conseguia me mexer, assim, chorei um monte, porque realmente é uma coisa muito forte. E isso já foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu não tava triste antes, eu não tava sentindo aquilo antes. E no momento que ele pediu pra eu resgatar isso dentro de mim, eu senti com uma intensidade muito grande. E daí ele foi me guiando pra eu ver aonde eu tinha sentido aquilo pela primeira vez. E daí eu vi a minha vida passada. E o meu problema estava na minha vida passada, na última vida que eu tive. Então eu consegui ver o momento, que era o momento que a minha mãe, na vida passada, me abandonava, que foi a primeira vez que eu senti aquilo, aquela tristeza profunda, aquela dor. Foi a primeira vez que eu senti aquilo. Com as técnicas dele, tudo, eu consegui resolver isso comigo mesma. A ponto de não sentir mais essa tristeza. E é uma coisa impressionante. É impressionante mesmo. Eu tinha ouvido falar muito bem, mas eu não imaginava que era um resultado tão rápido e tão intenso, sabe? Ele pediu depois pra tentar resgatar esse sentimento, essa tristeza dentro de mim, depois que eu resolvi tudo, né, mais pro final, e eu não consegui. A primeira vez que ele me pediu isso, eu chorei horrores, eu fiquei paralisada. A segunda vez eu não consegui achar esse sentimento mais dentro de mim. Claro que não, como ele falou, é impossível não sentir tristeza, é impossível, tipo, de 10 ir pra 0, não tem como. Mas eu consegui diminuir de 10 pra 2 esse sentimento ruim, sabe? Eu até, depois ele usou algumas outras técnicas que não eram regressão, pra eu conseguir resolver algumas coisas com pessoas que eu tinha alguma mágoa, alguma coisa assim, e perdoar, né? E uma coisa que eu tentei a vida inteira, que foi perdoar, eu consegui em minutos, comigo mesma, porque é um trabalho da gente com a gente mesmo, né? Da nossa mente. A pessoa realmente não está ali, de verdade. E eu achei uma experiência muito interessante, porque no outro dia, eu acordei com uma leveza. Fazia muito tempo que eu não acordava feliz, que eu não me sentia feliz. Que eu não acordava com vontade de fazer as coisas, de levantar e fazer as coisas. Eu acordava e ficava um tempão na cama, porque pra mim era mais seguro eu ficar deitada e não precisar enfrentar as coisas do dia a dia. Eu fiz outra sessão esses dias, a segunda sessão, que o meu tratamento são até 3 sessões. E eu fiz essa segunda sessão, foi uma técnica um pouco mais leve que ele usou, que eu consegui trabalhar algumas coisas que eu não tinha conseguido da última vez, mas foi muito mais tranquilo porque eu não tinha mais tanta coisa pra resolver, né? E na próxima sessão eu pedi pra ele pra eu fazer a regressão de novo pra vidas passadas, porque é uma coisa que eu tenho curiosidade. Como eu já resolvi as coisas que eu tinha pra resolver, sim, que me causavam aquela depressão, aquela ansiedade, que eu considero que eu não tenho mais. E como eu já resolvi as coisas que eu tinha pra resolver, já perdoei quem eu tinha que perdoar, já me resolvi comigo mesma, né? Agora eu vou querer fazer essa terapia de vidas passadas, turismo que ele chama, né? Aí quando eu fizer, eu faço um vídeo pra contar como que foi. Não sei se mais alguém está passando por isso. Com certeza agora com esse isolamento social tem pessoas que a saúde mental tá, assim, ficando bem pior. E é uma coisa muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Não é egoísmo a gente pensar na gente mesmo. Porque se a gente não tá bem, a gente afeta todo o resto. Tá dando um vendaval. Afeta todo o resto se a gente não tá bem, afeta todas as outras relações da nossa vida e acaba afetando pessoas que estão à nossa volta, né? E eu recomendo demais a hipnoterapia. Eu vou deixar o Instagram do hipnólogo que eu fiz aqui embaixo, porque eu realmente gostei muito dele. E se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, pode perguntar nos comentários. E se alguém já fez, também pode contar a sua experiência. E qualquer dúvida pode me perguntar que eu respondo.